Esse Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14. Graças a Deus. Lucas, capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do versículo de número 25. Lucas capítulo 14, 25. Quem achou, diga amém. Eita, quem não achou, diga misericórdia. Lucas capítulo 14, versículo 25. Que diz assim a palavra de Deus. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Feche seus olhos, assentado mesmo. Pai, nós te glorificamos pela tua palavra. Nós te sentimos, ó Deus, nós aqui entregamos a ti a nossa adoração, e nós estamos diante desse texto sagrado, que é a tua palavra, que é viva e eficaz. Tua palavra é tão poderosa, que ela é tão penetrante como uma espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão de alma e espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos. Eu sei que essa noite, Pai, é uma noite singular, e eu sei que o teu Espírito Santo, Pai, já tem trabalhado nesses dias, movido no meio dos seus filhos que aqui estão. E eu sei que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Fala conosco, ó Deus Santo, para que o seu nome seja glorificado. Que toda mente, Senhor, seja levada cativa, Senhor, a tua palavra, e que o teu Espírito Santo, Senhor, ilumine a nossa mente, para que nós venhamos compreender, Senhor, de fato, o que o Senhor quer falar conosco essa noite. É o que eu te peço, e já te agradeço em nome de Jesus. E você diz amém? Amém. Queridos, eu sei que nós estamos aqui na maioria em adolescentes, jovens, né? Mas não é mistério para ninguém entender os tempos que nós estamos vivendo. Se nós olharmos para as redes sociais, para os noticiários, a gente vai perceber que o real tempo em que nós estamos vivendo é o tempo do fim. Aquilo que Jesus apregoou e alguns dos profetas e apóstolos escreveram sobre acerca do fim, realmente está nítido, visível aos nossos olhos a cada dia. Se a gente lê no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24 em especial, quando os discípulos interrogam a Jesus acerca de alguns sinais, acerca do fim, nós vamos ver no capítulo 24, Jesus ali enumerando uma lista longa de acontecimentos que iriam preceder a sua vinda. Jesus falou de guerras, Jesus falou do aumento do pecado, Jesus falou do avanço da ciência, Jesus falou do amor que se esfriaria, de pai contra filho, filho contra pai, e tantas foram as palavras de Jesus proferidas acerca de acontecimentos finais. Se nós olharmos somente para esse capítulo, a gente vai ter no nosso coração a certeza que nós não estamos longe desses dias. Pelo contrário, esses dias fazem parte da nossa vivência. A gente nunca viu a promiscuidade, a falta de moral ou a baixa moralidade
como a gente vê nos dias de hoje. A gente vê uma inversão de valores, onde a sociedade prega uma palavra contrária à que pregamos, e eles pregam uma inversão de valores, onde o certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo. E a gente se vê inserido nesse contexto de que o nosso Jesus havia dito. A gente olha, querido, para os acontecimentos, para as manifestações da natureza, por exemplo, ao redor de todo mundo, e não passa um pensamento somente na mente de nós que somos servos de Deus, mas se você perguntar para uma pessoa que está inserida no contexto do sistema desse mundo, ele vai também entender e vai proferir que é o Apocalipse, que é o fim do mundo, porque ele vai perceber os acontecimentos, que os acontecimentos não são realmente normais, que a coisa saiu da normalidade, e a gente vê ao redor do mundo pessoas em desespero, pessoas desesperadas, pessoas perdendo a esperança em líderes de nações, no governo, perdendo a esperança em tantas coisas e vivendo um desespero contínuo, diário, e eles não sabem o que será ou o que farão da sua vida. Mas louvado seja Deus que você está aqui essa noite e você é norteado pela palavra de Deus, porque enquanto o mundo, querido, ele não sabe para onde correr, ele não sabe aonde encontrar esperança, a igreja sabe a localização certa, a direção certa, porque nós corremos para os pés do nosso Cristo, porque quando o mundo está caindo ao nosso redor, esse Jesus maravilhoso que venceu a morte, que venceu o mundo, que venceu o pecado, ele enche o nosso coração de esperança, e mesmo diante de toda a adversidade, a gente consegue se alegrar e celebrar o nome santo de Jesus. Que coisa linda! Que coisa linda, querido! Enquanto pessoas estão desesperadas, indagando o que é que vai acontecer, que tempo é este, o que será de nós, a igreja de Jesus, ela vai para o esconderijo do Altíssimo, porque ele sabe que debaixo das asas do onipotente Deus, ela encontra segurança permanente, aleluia, e aqueles que se refugiam no Senhor, eles resistirão e receberão da mão dele a vitória que ele já nos prometeu. Mas nunca houve um clamor do Espírito, irmãos, e aqueles que estão conectados ao trono da graça de Deus, conectados ao Espírito do Senhor, porque é o Espírito de Deus que traz ao nosso coração as revelações do que está no coração de Deus. Aqueles que estão nessa conexão, eles sabem que há um clamor eminente, há um clamor para este tempo, e o clamor é para um relacionamento profundo. A gente percebe que com o passar dos anos, a igreja de Jesus foi perdendo a profundidade. E a gente está vivendo um tempo, irmãos, de pessoas que estão vivendo na fragilidade do cristianismo. Estão vivendo um cristianismo frágil. Pessoas que não conseguem se fundamentar. Pessoas que não têm permanência. Pessoas que não têm resistência. Pessoas que não conseguem perseverar na fé diante de algumas tribulações, mas o clamor do Espírito Santo, o clamor do coração de Deus para este tempo, é levantar uma igreja, uma geração forte, uma geração
fundamentada não em fábulas, porque fábulas emotivam, fábulas emocionam, mas a palavra de Deus, o Evangelho, ele transforma o ser humano de dentro para fora. Deus quer levantar neste tempo uma geração, querido, fundamentado na palavra, no Evangelho. E essa geração fundamentada no Evangelho não é uma geração rasa, não é uma geração de um relacionamento raso, não. É uma geração que se aprofunda em princípios do cristianismo, princípios da oração, princípios da leitura bíblica, princípios do jejum, princípios do que Jesus havia dito, que é necessário que nós entremos no nosso quarto, que a gente feche a nossa porta e que nós falemos com o nosso Pai, que nos vem em secreto, porque esse Deus que nos vem em secreto é Ele mesmo que nos recompensa publicamente. Olha que coisa linda, querido, é termos uma vida de oração. Quando nós falamos de oração, nós falamos, parece que hoje se fala tanto de oração, mas quando nós vamos para a prática é um pouco rasa, mas Deus quer suscitar neste tempo, na vida de vocês, jovens, adolescentes, essa geração que está aqui, Deus quer conduzir-nos a uma vida triunfante de comunhão, de oração, de intimidade profunda com o céu. Deus quer se manifestar no meio de nós neste tempo, para que através daquilo que Ele fazer no meio de nós, no coração de cada um de nós, Ele possa alcançar aqueles que estão perdidos no meio das trevas. Deus quer trabalhar dentro, querido, do teu coração, quer trabalhar na tua mente, quer iluminar você, fazer de você, como Jesus disse, luz deste mundo, sal desta terra, e quer depois disso fazer de você uma influência em qualquer lugar da sociedade em que você seja inserido, seja na tua escola, seja no teu trabalho, seja no meio da tua família, aonde você estiver, você vai ser a bênção do Senhor inserida ali, a boca de Deus, para que o Evangelho salvador, transformador, alcance a vida das pessoas que estão à tua volta. Aleluia! Deus quer levantar neste tempo, queridos, uma geração comprometida. E eu sei que quando nós falamos de intimidade profunda, a gente fala de disciplina. E quando a gente fala de disciplina, é um assunto bastante complexo de falar, porque talvez a maior dificuldade de nós mesmos seja se disciplinar. E a oração, meus irmãos, é uma prática de disciplina. Porque nem sempre nós estamos a fim de orar. Isso é normal. Mas quando nós nos disciplinamos, a gente entende que a gente precisa, ou que a oração é um fator vital na vida de um crente. Eu posso dizer para você que um ímpio pode até orar, mas um crente verdadeiro, um cristão, a oração é vital. Alguém lá fora pode fazer as suas preces, as suas orações, mas um verdadeiro cristão, a oração é um elemento vital, é necessário. Não tem como ser cristão sem oração, e a gente precisa realmente peregrinar este caminho do clamor, da oração a Deus. E falando disso, eu me lembro de um jovem que foi arrancado do local da sua vivência, foi levado para uma terra estranha chamado Daniel, e foi para uma terra pagã, uma terra de outros deuses. Mas quando Daniel chegou lá, mesmo diante das imposições, porque o mundo lá fora, ele quer nos impor muitas coisas, e Daniel sofreu as imposições do sistema babilônico que ele foi inserido. Mas o que Daniel não deixou, querido, de ser existente no seu dia a dia, é a prática vívida
da oração. Então a gente vai ler no texto sagrado que Daniel, com aproximadamente 17 anos de idade, e eu sei que alguns aqui têm até mesmo essa idade, Daniel com 17 anos aproximadamente, ele cultivava uma vida de oração. E nós vamos encontrar quase lá no meio do livro, Daniel já um homem de avançada idade. Os anos se passaram, mas Daniel cultivou uma vida de oração. Ele era novo quando ele iniciou, e quando ele estava velho, a gente vai ver no capítulo 6 que Daniel, ali diante de um edito de morte, ele não se rendeu ao sistema. E quando disseram, não pode pedir nada a ninguém, não pode pedir nada a nenhum Deus, não se pode fazer orações, Daniel se colocou de joelho, abriu a janela da sua casa em direção para Jerusalém, e ele clamou ao seu Deus. Eu quero declarar para você, igreja de Jesus, o sistema não vai te sufocar, o sistema não vai te corromper, as ameaças não irão te parar, porque o que o Espírito Santo ele quer fazer neste tempo, ele vai fazer. Se você abrir o teu coração para ele vai fazer e encher em você, encher o teu coração, não de covardia, porque o Senhor não nos deu, diz a palavra, um espírito de covardia, não, ele nos deu um espírito de ousadia e de poder. O Senhor vai te encher, querido, neste tempo com ousadia e poder, e as trevas ao teu redor serão vencidas pelo poder de Deus e pelo poder da sua palavra. Aleluia! Glória a Deus! Deus quer uma relação profunda com o seu povo. Eu estava aqui, o Evandro falou para mim que vocês estão estudando João, e João, quando escreve o seu evangelho, no primeiro capítulo, ele traz a ideia da criação. Ele faz isso tanto no evangelho de João, capítulo 1, quanto na sua primeira epístola, no capítulo de número 1. E ele vai, de uma forma até mesmo poética, mais literal, ele vai falar sobre o nosso Jesus. E ele vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele vai dizer assim, olha, que tudo que foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe, existiria. Queridos, que Deus grande é esse que nós estamos aqui esta noite adorando. Nós precisamos ter essa consciência. Que Deus grande é esse que nós estamos aqui adorando, exaltando esta noite. E é tão interessante que eu leio a palavra de Deus e eu sei que os profetas disseram que Deus é um Deus de longe, mas Ele também é um Deus de perto. E a gente vai encontrar na palavra de Deus esse Deus grande, que, como disse o evangelista João, ele vai dizer que tudo por intermédio dele foi criado. Que coisa linda, porque o verbo imperativo, a palavra criadora de Deus, trouxe à existência tudo aquilo que não existia. E quando a gente lê o primeiro capítulo do livro de Gênesis, a gente vai perceber, querido, uma terra, porque a Bíblia diz isso no versículo de número 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Versículo 2, a terra era sem forma e vazia, mas quando Deus libera a sua palavra, olha o poder da palavra de Deus. Quando Deus libera a sua palavra e diz, haja luz, a luz passou a existir. E quando a luz, querido, acendeu e iluminou aquilo que estava desorganizado, voltou a ter ordem, passou a ser organizado. É por isso que nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo de número 1, o evangelista dizendo, falando sobre João Batista, e dizendo assim, olha, não é ele a luz,
mas ele veio para testificar da luz. Olha só, versículo de número 7. Então veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era ele a luz verdadeira, não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. A gente lê João capítulo de número 8, verso 12, de Jesus: eu sou a luz do mundo, e aquele que crê em mim não andará em trevas. Aleluia! Porque quando a luz de Deus chega, a luz de Deus começa a organizar o que está em desordem. É isso que acontece conosco quando a gente recebe a palavra de Deus. Talvez a nossa vida está um pouco torta, talvez a gente não está um pouco desorganizado, com a vida um pouco bagunçada, desajustada, mas quando o evangelho, a palavra de Deus é pregada, aleluia, a palavra de Deus nos confronta, ela traz iluminação para nossa mente, e a gente começa, querido, a organizar a bagunça, porque a nossa tendência humana é pecaminosa. Nós sem Jesus, nós sem o Espírito Santo, nós sem a palavra de Deus, certamente percorreremos o caminho do erro e do pecado, mas a palavra de Deus é a luz, é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho. Eu estou sentindo a presença de Deus, porque a palavra de Deus, querido, ela ajusta o que está desajustado, a palavra de Deus alinha o que está desalinhado. Eu me lembro agora de uma mulher em uma parábola que Jesus pregou, e ele falou que ela perdeu uma das 10 dracmas, e essa mulher dentro de casa, desesperada, porque ela perdeu uma das 10 dracmas. Qual foi a primeira ação da mulher? Acender dentro de casa uma luz, porque quando a luz se acende, é possível ver a sujeira, é possível ver a bagunça, é possível ver o que está oculto aos nossos olhos. E quando ela acendeu a lâmpada, ela pegou material de limpeza, ela fez uma varredura na sua casa, até que ela encontrou a dracma que estava perdida. Eu quero profetizar sobre você: você não vai perder os valores do Evangelho, e se perdeu, é noite de você acender a luz esta noite e recuperar o que o sistema, o que o mundo, o que Satanás tentou arrancar de você. Mas os valores que você recebeu não serão tirados de você. Alamante Calabaia. Que coisa linda é o poder da palavra de Deus. Que Deus grande, irmãos. Que Deus poderoso é esse. Um Deus que criou todas as coisas. Um Deus que pegou um mundo desajustado, sem forma, vazio, e deu para ele formosura, o alinhou para que tudo isso fosse preparado para a primazia da sua criação. Olha que coisa linda! Nós somos a primazia da criação de Deus. A primazia. Aí a gente olha e percebe que Deus criou tantas coisas antes. Ele disse: haja luz. Ele disse: haja separação de terra seca e água. Haja firmamento. E foi falando e foi criando. E o mundo foi se alinhando. Mas ele fez tudo isso, ele plantou um jardim para a primazia da sua criação. Você consegue entender isso? Que tudo que Deus fez, querido, ele fez para quem? Para a primazia. Antes dele fazer o mundo, antes dele organizar o mundo, ele e você já estava dentro do coração dele. Antes dele plantar a baia, antes dele plantar o jardim, ele e você já estava no coração dele. Ele fez um jardim para o homem e não um homem para o jardim. Olha que coisa linda. Segundo a história, na antiguidade, quando os reinos
Eles lutavam para a conquista territorial. Escute bem. O rei que vencia, ele colocava na terra dos seus inimigos uma imagem de si mesmo, para que quando alguém passasse por ali, até mesmo os habitantes daquela terra entendessem que aquela terra agora lhe pertencia. Aí nós olhamos para a palavra de Deus lá em Gênesis, e a gente vai ver que quando Deus formou o homem do barro, do pó da terra, aleluia, diz o texto sagrado que ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Talvez você não entenda isso, mas eu quero te dizer, Deus nos colocou aqui como representantes dele, aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. Querido, essa terra não é de Satanás, ela é de Deus. E você está aqui como representante do céu. Você está aqui como representante da pátria celestial. Alabaçubi cai. Alamante cai, porque quando o homem caiu, querido, e ele perdeu algumas características por conta do pecado, o homem perdeu a sua moralidade, a sua santidade, a sua inocência, e começou a andar torto para lá e para cá. Mas o plano de Deus, e o plano de Deus para mim e para você permanece o mesmo. O desejo do coração de Deus é fazer de mim e você a imagem de seu filho. Aí nós vemos o homem, a humanidade andando torta, distante da presença da palavra de Deus. Mas aí Jesus, ele vem para cumprir o plano do Senhor, para inserir dentro de nós o seu DNA, o seu Espírito Santo, a fim de quê? A fim de gerar dentro de nós um fruto com características. Esse fruto serve para quê? Para que eu tenha condição, pelo poder dele, de me tornar mais parecido com Jesus. É por isso que Jesus disse em João capítulo 3 para Nicodemos, quando Nicodemos chega para ele e diz: o que é necessário fazer para herdar a vida eterna? Aí o Senhor vai dizer: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Sabe o que Deus nos proporcionou, irmãos? Um novo nascimento, porque o diabo tentou roubar a imagem e a semelhança de Deus, mas Deus disse: não tem problema, já estou preparando, eles vão nascer de novo, eles vão nascer de novo, eles vão nascer de novo, e vão se tornar a imagem de meu filho. Aleluia. Que Deus poderoso é esse, que segundo a expressão, Deus abençoe, que segundo a expressão de Isaías, é um Deus tão grande no capítulo 6, que ele diz assim: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a orla das suas vestes enchia o templo. Olha que coisa linda. Deus é tão grande, irmãos, que o seu trono é alto e sublime, e a orla dos seus vestidos enche todo o templo. Ele disse em Isaías 66, ele diz assim: os céus, eles são o trono de Deus, e a terra o descanso de seus pés. Olha que Deus grande é esse, um Deus que descortina o universo, que segundo estudos científicos hoje tem aproximadamente 93 mil anos-luz de extensão. Que coisa tremenda, que mente criativa é a mente do nosso Deus, um Deus que criou esta terra linda e tudo que nós podemos ver, e nada sai do lugar. Deus está sustentando o globo terrestre, ele está no lugar exato para que aqui pudesse existir vida. Não está 1 milímetro atrás, 1 milímetro à frente, ele está no lugar exato. Esse Deus que nós servimos, querido, ele é um Deus de critério, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus que tem nas suas mãos o controle absoluto sobre todas as coisas.
Será que você pode glorificar esse Deus, querido, que construiu, que formou você? Que coisa maravilhosa, que coisa milagrosa. É Deus formar você dentro do ventre da sua mãe, dentro do ventre da mãe. Ele formar a sua estrutura óssea, ele criar o seu cérebro, ele tecer e desenhar a sua pele, seus traços, ele formar você dentro do ventre da sua mãe. E disse o salmista que esse Deus que nós servimos, ele é um Deus tão poderoso, de atributos tão gloriosos, porque disse o salmista, esse Deus, ele é tão poderoso, que quando nós estávamos informe dentro do ventre da nossa mãe, a nossa mãe nem sabia que já estava grávida de mim e você, mas quando nós estávamos ali, plantados pelo Senhor, a nossa mãe não sabia, mas diz o texto sagrado, ele já te conhecia, ele já te chamava pelo teu nome, e ele já tinha escrito toda a tua história no seu livro. Que Deus grandioso é esse, que não existe lugar na terra, fora da terra, que nós possamos nos esconder dele, porque o salmista disse, se eu subir ao céu, lá ele está, se eu descer a profundeza do abismo, lá ele também está. Que Deus grandioso é esse, que não tem refúgio, que não tem bunker, que não tem lugar na face desta terra, que nós podemos nos esconder do seu olhar. Aí tem gente, pastora, que ainda fica num complexo, Deus não está me vendo, Deus não está me enxergando, Deus não está me olhando, querido. Isso é mentira de Satanás, tira isso na tua cabeça, porque o Deus que te elegeu, te escolheu antes da fundação do mundo, ele sabe exatamente quem você é, ele sabe o teu endereço, ele te conhece antes que você balbuciou as primeiras palavras. Alabaçubicaia, é o que ele disse, aleluia, para o profeta Jeremias, quando Jeremias disse, Senhor, eu sou um menino, eu não sei falar direito. Aí ele disse, não, Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, e eu te dei as nações por profeta. Querido, Deus te escolheu, Deus escolheu você desde o ventre da sua mãe. Você não está aqui porque alguém te convidou, você não está aqui porque a pastora determinou, você não está aqui porque o Evandro agendou estes dias para retiro, não. Você está aqui porque Deus te escolheu, você está aqui porque Deus te elegeu, porque Deus te separou e tem te santificado através da sua palavra. Aleluia. Que Deus grande é esse? Que Deus grande é esse? Que é tão grande, mas é um Deus relacionável. É tão grande, um Deus tão grande, irmãos, tão poderoso, que quando o povo quis, eu disse que ele era um Deus de perto, aliás, um Deus de longe, mas também um Deus de perto. E quando o povo quis ser parecido com Moisés, porque o questionamento do coração daqueles homens era, por que Deus fala só com Moisés e não conosco? Então Deus vai levar essa fala ao Senhor e Deus vai dar uma direção para o profeta. E ele vai dizer assim, olha, coloca o povo, coloca limites entre o povo e a montanha, o monte, e eu vou falar com esse povo. Irmãos, que coisa tremenda as manifestações de Deus no Antigo Testamento. E o povo está ali todo apreensivo para ouvir a voz de Deus. Aí quando Deus ele vem para falar com o povo, o monte começa a tremer, o monte começa a fumegar, começa a sair fumaça do monte, uma nuvem densa cobre o monte, raios, trovões, relâmpagos, porque o salmista diz que quando Deus fala, até a terra treme. E o povo viu aquela manifestação gloriosa de Deus, falou assim, não, Moisés, fica esse negócio de ouvir Deus com você mesmo, nós não queremos. E nós cantamos esse trecho em canções, o povo
foi movido pelo medo, o povo se assustou e quis se distanciar da presença de Deus. Que coisa triste. Mas Moisés era ousado e ele adentrou aquela nuvem densa, ele subiu no alto da montanha e ele desfrutou da presença e da glória de Deus. Eu quero dizer para você, querido, que está aqui esta noite, só vai desfrutar da presença e da glória de Deus gente corajosa, gente que, como diz o escritor a Hebreus, entra com ousadia na sala do trono. E eu tenho mais para te dizer: não existe mais separação. Você não precisa de ninguém para te representar, porque através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, o véu que nos separava foi rasgado de alto a baixo, e hoje o véu que separava já não separa mais, e um novo e vivo caminho nos foi aberto à presença do Pai. Você tem acesso, entra com ousadia, fala para Deus mesmo: Deus, eu quero viver no meio da tua glória. Deus, eu quero a revelação do Senhor. Ele tem, querido, mais do que o teu desejo de conhecer a Deus, é o desejo de Deus a se revelar para você. Eu vou dizer uma coisa para você, jovem adolescente que está aqui: a tua idade não significa nada, porque a gente acha assim, tem que ser maduro, tem que ser avançado em idade. Não, querido, para Deus isso não existe, porque quando Ana trouxe Samuel para o templo, ainda em tenra idade, ele estava servindo na casa do Senhor, ainda menino, ele começou a ter experiências com Deus. Eu quero declarar sobre você, pela palavra de Deus, Deus vai te conduzir a experiências com Ele, porque o que Deus quer, querido, é se revelar a você. Ele quer se revelar a você, revelar a graça, revelar o amor, revelar a glória, revelar o seu caráter, revelar quem Ele é ao teu coração. Aleluia. Eu vou te dizer uma coisa: esse Deus é apaixonante, irmãos, porque quem se apaixona por Ele não consegue se desvincular dele jamais. Passa pela tormenta, mas está com Ele. Passa pela dor, mas está com Ele. Enfrenta o luto, mas está do lado dele. Perde, mas está com Ele. Ganha, mas está com Ele. Aleluia. O insucesso não te afasta dele, e o sucesso muito menos. Quando você conhece esse Deus, você se aliancia. Como vocês aí têm o título de jovens aliançados. Quando você conhece o Senhor, você se aliança com Ele, e essa aliança é inquebrável. É inquebrável, porque quem se apaixona verdadeiramente por Ele não o abandona jamais. Aleluia. Que Deus grande é esse, mas que, segundo o que escreveu Paulo no capítulo 2 de Filipenses, vai dizer que esse Deus que é tão grande, irmãos, que segundo a expressão de Isaías, o trono dele é o céu, esse céu imenso, imensurável, e a terra é só o descanso de seus pés. Esse Deus grande, ele se humilha, diz o texto, e ele vai nascer na forma de servo, e ele vai, querido, peregrinar por este mundo, e ele vai socializar com as mais diversas pessoas. Que Deus maravilhoso é esse! Que a religião da época, ao indagar aos fariseus, dizia: que profeta é esse? Porque quando ele chegava numa festa como de Pedro, ele chegava e uma mulher vinha por baixo da mesa, e ali quebrava um vaso de alabastro. Ou num outro texto diz que uma mulher se aproximou, lavou os pés com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos, e os fariseus diziam: se ele verdadeiramente fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma mulher de má fama. Mas se nós olhamos para Jesus, irmãos, e Jesus declarando: eu não vim para quem tem saúde, eu vim para aqueles que estão enfermos.
Jesus está próximo de pessoas, como ele disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O que isso significa? São pessoas que se veem tão miseráveis que elas dependem totalmente da graça de Deus. É com esse tipo de pessoa que Jesus ele veio para se relacionar com gente miserável, que olha para ele e vê as misérias, olha para ele e vê que nele mesmo não tem nada de bom, porque o que de bom é existente nele vem dele. É com essas pessoas que Jesus vem para se relacionar, e ele se relaciona com as mais distintas classes sociais. E quando nós olhamos, querido, para a palavra de Deus no texto que nós lemos, a gente vai perceber exatamente isso. Jesus ele vindo, ele pregando o evangelho, ele anunciando a mensagem do reino de Deus, as pessoas se rendendo, a multidão se aglomerando. Você vai ver no capítulo 4 de Mateus, Jesus passando pela Galileia, escolhendo homens que a princípio eram pescadores, homens simples que deixaram o seu barco de pesca, abandonaram as suas redes e passaram a seguir a Jesus. E esses homens, querido, que seguiam a Jesus, tiveram as maiores experiências da sua vida. Aí a gente percebe no texto do capítulo 4 de Mateus mesmo, o texto evangelista declarando que grandes multidões eram aquelas que se aglomeravam de todas as partes da Galileia, de Decápolis, de Tiro e Sidom, de todas as partes se ajuntavam as multidões. A palavra de Jesus aglomerava multidões. Mas aí eu percebo que quando nós lemos o capítulo 14 do Evangelho de Lucas, nós estamos falando do momento final do ministério de Jesus. Faltava poucos meses para que Jesus chegasse ao Calvário, no ápice da sua missão. Faltava poucos meses para ele entregar a sua vida, porque Jesus mesmo disse: ninguém pode me matar, ninguém é capaz de tirar a minha vida, mas antes eu a vou me entrego por vós. Então faltava pouco tempo para que isso acontecesse. E quando Jesus então olha ao seu redor, ele vê uma grande multidão. Uma multidão de quê? De seguidores. Então as pessoas que aglomeravam as multidões eram seguidores. Eles estavam ali para observar, para ouvir a palavra, para observar os sinais, para conferir se a mensagem que chegou aos seus ouvidos era verdadeiramente verídica, se esse homem que vinha de Nazaré fazia tantos milagres como diziam. Então as multidões cercavam o Senhor. E eu quero te dizer uma coisa, querido: uma coisa é ser só seguidor, porque ser seguidor é interessante. Você começa a seguir realmente porque o conteúdo que essa pessoa tem é um conteúdo interessante. Você não faz isso na sua rede social? Quando lá no Instagram você começa a seguir alguém, aí você segue porque você acha que ela tem um conteúdo interessante, um conteúdo que de alguma forma vai trazer um acréscimo à tua vida, e você então passa a seguir essa pessoa. Mas quando essa pessoa de repente tem um comportamento distinto, você vai lá num botãozinho e facilmente você deixa de segui-la. Então quando nós falamos de simples seguidores, é exatamente isso. É gente que quer estar próximo para se beneficiar, gente que quer estar próximo para observar, para até mesmo celebrar, mas gente que não quer compromisso. Quem é seguidor não se aliançou, quem é seguidor não assinou contrato, quem é seguidor não se comprometeu. Ele está num ambiente ainda cômodo para ele está num ambiente que deixa ele completamente confortável, porque eu sigo quando eu quero, eu vou quando eu posso, eu faço se me der vontade. Quem é seguidor está nesse nível
num nível imparcial. Quem é seguidor não está nem lá nem pá. O seguidor é isso, as multidões estavam seguindo a Jesus, mas quando nós olhamos para o Evangelho, isso é muito sério. A gente percebe que as multidões chegavam a 15 mil, 20 mil pessoas, mas aí a gente olha para o texto e vê 70 discípulos, 120 discípulos, porque ser seguidor não significa muita coisa. É um primeiro passo, mas um passo que Jesus quer que nós tomemos é nós sairmos da posição de seguidor para nos tornar discípulos de Jesus. Porque quem se torna discípulo, irmão, ele assina contrato, ele se compromete. Quem se decide ser discípulo, ele abraça a causa, ele se une àquela comunidade. Quem se torna discípulo, o que está no coração de um está no coração de outro, porque eles estão no mesmo objetivo. Eu acho lindo, pastora, quando eu leio Atos capítulo 2 e a gente vê o cumprimento da promessa, da palavra da promessa de Jesus acerca do Espírito Santo, mas aí o texto vai dizer, e eles estavam unânimes. Eles estavam unânimes. O que significa? Era 120, mas parecia que era um só. Era 120, mas parecia que era um só. Sabe, Gideão, quando foi enfrentar os midianitas, Deus falou com Gideão, escolhe de 32 mil soldados. Deus falou, vou fazer uma coisa extraordinária, vai ficar só 300. Aí a gente vê 300 homens de Gideão. Aí o Senhor vai dizer, eu vou usar vocês e como um homem só eu vou derrotar os midianitas. Deus quer, querido, que forme, que gere dentro do nosso coração um coração de discípulo. É por isso que Jesus, no final, ele olha para a multidão seguindo ele, para as pessoas o seguindo. Algum estava ali pela multiplicação do pão, alguém estava ali querendo uma cura, querendo um milagre. Jesus fazia isso aos montões, mas chega num momento que Jesus não passa açúcar na sua palavra. Ele vai olhar para essa multidão e vai dizer, quem não desagradar, olha só o que ele disse lá, aleluia. Vamos ler novamente Lucas capítulo 14. Vou ler aqui para mim não falar nada do que não esteja escrito. Lucas 14, ele diz assim, olha, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meus discípulos. Aí no versículo adiante ele vai dizer da importância de calcular os custos. E a gente, querido, eu sei que vocês estão aqui ainda bem jovenzinhos, e eu tenho propriedade para dizer isso para vocês, porque eu já disse aqui em vezes anteriores, eu vim para Jesus com 10 anos de idade, me batizei com 12 anos. Aí eu vejo pessoas que isso aconteceu, que quando eu fui para a igreja, mais alguns vizinhos da minha idade, amigos também foram, mas quando eu tomei com 12 anos de idade, pastora, a decisão de descer as águas do batismo, eu tomei essa decisão, a decisão mais certa da minha vida. Eu estava completamente apaixonado pelo Senhor. Eu sabia o que Ele tinha feito por mim. Eu sabia que eu era alguém que merecia o inferno por causa dos meus pecados. Eu sabia que eu era alguém que não era digno de nada, mas Ele me amou, mesmo com as minhas imperfeições, e Ele morreu na cruz do Calvário, se esvaziou para que eu pudesse receber por intermédio dele a salvação e a vida eterna. Eu tinha essa plena consciência e eu tomei essa decisão, vou descer as águas do batismo, porque é uma expressão pública de algo que aconteceu dentro de mim. E naquela ocasião, algumas pessoas, esses mesmos que eram meus amigos, talvez por conta da minha decisão também, decidiram descer as águas do batismo. Mas eu sabia o que tinha acontecido comigo. Eu sabia que eu estava assinando um contrato, que eu estava entregando a minha vida para Ele totalmente dele. Eu não me apartaria nunca mais. Mas o que
aconteceu com eles meses depois? Se afastaram da igreja, até hoje estão longe do Senhor Jesus, porque quando tomaram a decisão não tinha plena consciência de quem era Jesus, do que Jesus havia feito por eles, de quem eles são, de quão miseráveis eles eram e carentes da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que Jesus quer fazer. Ele não quer seguidores, porque seguidores não têm permanência. Uma hora são, uma hora não são mais, mas os discípulos, eles permanecem o tempo todo. Sabe o que aconteceu quando Jesus pregou uma mensagem difícil de se ouvir? Porque Jesus falou do seu sangue, falou da sua carne, e as pessoas começaram a ir embora, a multidão começou a ir embora, os seguidores começaram a ir embora. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês? Aí Pedro diz assim: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor é que tem as palavras de vida eterna? É discípulo. Você entende? Enquanto os seguidores se vão, os discípulos ficam. Os discípulos permanecem. É isso que Deus quer fazer, queridos, nesse tempo. Que vocês sejam permanentes. Que vocês cresçam com Ele. Eu falei esses dias lá na minha congregação. Falei assim, a gente vai ver um quadro de discípulos. E nós vamos ver discípulos recebendo poder e autoridade. Então você sai da posição de seguidor, vira discípulo. Daqui a pouco você está lá em Lucas capítulo 10. Não é só discípulo, agora é discípulo com autoridade. Nós vamos ver isso, discípulos amigos que partilharam de momentos específicos com o Senhor Jesus. Querido, o que Deus quer é que eu e você cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Mas isso tem um preço. E Deus quer que nós entendamos. É isso que eu queria chegar aqui e falar para vocês. Tem um preço que a gente precisa calcular. Porque é um preço de renúncias. É um preço de coisa que eu tenho que deixar para trás. E às vezes, seguir a Jesus é desagradar muita gente. É deixar muita gente infeliz. Quando eu fui para Jesus, eu fui sozinho, a minha casa extremamente católica. Minha mãe extremamente católica, guardava dentro de casa várias imagens de escultura. E eu fui para Jesus, me encontrei com Ele, e eu posso falar com vocês, irmãos, que toda vez que me lembro desse momento, eu lembro o ambiente, eu consigo me lembrar a música que tocou, eu consigo lembrar a mensagem que foi pregada, porque o Evangelho de Jesus produziu algo poderoso dentro do meu coração, produziu vida eterna, produziu um novo nascimento, e eu permaneci, e eu vivi conflitos dentro da minha casa, sofri perseguição até mesmo pela minha família, que não concordava com a expressão da minha fé, mas hoje eu posso glorificar a Deus e dizer para você que Jesus pleiteou a minha causa, Ele entrou na minha casa e Ele fez um extraordinário, e o Evangelho de Cristo entrou dentro do meu lar. Então o que Deus quer fazer, querido, é levantar-nos como discípulos verdadeiros, porque esses discípulos calculam um preço, mas eles estão dispostos a pagar. E se eu e você pagarmos o preço, que é um preço de obediência, um preço de rendição ao senhorio de Cristo, eu entendo que eu não sou dono de mim mesmo, mas é Ele quem comanda a minha vida e a minha história. Eu preguei uma palavra esses dias para encerrar, e eu falei sobre o jovem rico, e o texto diz assim, que quando o jovem chegou, ele chegou com uma pergunta pertinente. Ele chega para Jesus e diz: Jesus, o que é necessário para ele dar a vida eterna? Jesus vai dizer: você conhece os mandamentos? E ele vai dizer: desde a minha infância conheço os mandamentos e os pratico. Era comum em Israel, a partir dos 4 anos de idade, eles passaram a aprender a lei mosaica. Aos 13 anos tem que declarar decoradamente todas as leis mosaicas. E ele diz assim: conheço e pratico desde a minha meninice. Aí o Senhor diz para ele: te falta uma coisa para ser perfeito. Vende tudo que você tem, dê aos pobres, terá um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Aí o texto diz assim, que o moço foi embora como sem
abundante e triste, sabe por quê? Porque o texto diz assim, porque ele era dono de muitas propriedades. Tem gente que não quer, querido, se render, porque ele quer permanecer dono, ele quer permanecer dono da sua vida, ele quer ter o controle das suas coisas, ele quer ter o controle da sua história, dos seus comportamentos. Mas uma vez que nós entregamos a vida para Jesus, a declaração é: não sou mais eu que vivo, mas é o Senhor que passa a viver em mim. Eu estou declarando: o Senhor é meu dono, porque o preço pela minha vida foi pago, porque quando eu estava condenado, e talvez o inimigo já tinha dado um lance, mas ele veio e deu um lance que não pode ser superado, porque a palavra diz que não foi preço de prata, não foi preço de ouro, mas o precioso sangue inocente do Filho de Deus. Você tem dono, querido. Coloque a mão sobre a tua cabeça e diga assim: eu sou discípulo. Diga: eu sou discípulo. Graças a Deus. Fique de pé. Eu quero orar com você por um instante. Louvado seja o nome de Jesus. Deus quer fazer de você discípulo. Deus quer fazer de você discípulo, se revelar a você. Não importa a idade que você tenha. Você está recebendo a palavra de Deus. E essa palavra tem poder. Essa palavra quer transformar a tua história. Essa palavra quer arrancar da tua vida maldições. Porque a palavra de Deus, querido, ela quebra as maldições. Palavras que foram lançadas. Quantas pessoas que eu conheço que foram amaldiçoados até mesmo pelos pais, quando os pais declararam palavras malditas acerca do futuro dos filhos. Mas o Evangelho, ele tem poder para quebrar maldições. Deus quer fazer algo novo na tua história, na tua vida. E eu estou sentindo a presença do nosso Deus. Dê a mão para essa pessoa que está do seu lado. Dê a mão para ele, dê a mão para ela. Deus quer suscitar esta noite verdadeiros discípulos. Aqueles que permanecem, aqueles que não arredam o pé. Os discípulos, por um momento, antes de serem cheios do Espírito Santo, eles foram movidos pelo medo. No momento da crucificação, alguns deles fugiram, mas aí a gente olha para João, que o texto vai chamar de discípulo amado. Esse discípulo amado permaneceu o tempo todo, não é por outro motivo que ele é chamado assim. No momento mais difícil, ele permaneceu, ele estava ali diante da cruz, ele estava aos pés da cruz. Aleluia! Deus quer fazer desta geração uma geração que uma geração que não retroceda. Deus quer levantar uma geração poderosa, forte, destemida, firme, fundamentada na palavra do Senhor. Comece a orar agora e glorificar a Deus. Comece a pedir para o Senhor: Senhor, faça de mim o que tu queres, opera em mim da maneira que o Senhor quer, faz no meu coração a obra que só o Senhor pode fazer. Eu sei que foi o Senhor que me chamou, eu sei que foi o Senhor que me escolheu, eu sei que o Senhor me trouxe neste lugar para semear no meu coração a tua palavra, e a tua palavra é semente produtiva. Começa a dar glória a esse Deus. Permita que o Espírito Santo se mova dentro do teu coração. Ah, meu Deus, sopra nesta noite o teu vento, sopra o vento do teu Espírito, e vai trabalhando, meu Deus, meu Pai, no comportamento, na personalidade, no caráter, a nação decai, e vai levantando aqui, Senhor, verdadeiros discípulos, homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, adolescentes de Deus, que façam a diferença. Alamante calar, rebaracebe andarai. Vem, Senhor, vem sobre o teu povo, vem sobre nós, vem sobre nós. Acende a chama por esse desejo de uma intimidade profunda. O convite do Senhor é para mergulhar,
em águas mais profundas, águas mais profundas. Vai operando o Espírito Santo, vai tocando nesse coração, vai gerando vida, vai gerando vida, vai gerando resultado que só a tua palavra produz, só a tua palavra produz. Que esse adolescente mude na sua conduta no meio da família, sai na escola, vai gerando teu fruto, vai gerando teu fruto nesse coração. Recebe e andarai, e nesse coração, Senhor, se apaixone por ti. Abraça o teu povo agora, que a tua presença que é doce, que a tua presença, Espírito de Deus, que a tua presença que é doce. Abraça esse coração agora, abraça esse coração agora. Meu Deus, enche esse coração de alegria, enche esse coração de beijo, enche esse coração dessa esperança viva. Alamente, Pai, vai gerando fé, porque a tua palavra produz fé salvífica, fé transformadora. Vai dando glória, vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando. Peça ao Senhor, me encha da tua presença, encha o meu coração do teu amor, até transbordar, até transbordar, até transbordar. Eu quero transbordar de amor, eu quero transbordar de amor, eu quero transbordar de amor. Começa a pedir para Ele, começa a pedir para Ele, começa a pedir para Ele, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, nós glorificamos o teu nome pela tua palavra, pela veracidade da tua palavra, pelo poderio da tua palavra. Meu Deus, faz o que o Senhor tem a fazer neste tempo, nesta última hora. Levanta, meu Deus, estes jovens, estes adolescentes, com a tua palavra na boca, no coração. Abre, decai, obedecer, alabacépia, que a mente do teu povo, que a mente do teu povo seja iluminada e o coração incendiado. Rebai a sépia, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, porque eu estou sentindo a presença desse Deus, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Espírito Santo, amigo Espírito Santo, amado Espírito Santo, faz aquilo que só o Senhor sabe fazer. Prepara-se, Pai, entra neste coração, entra neste interior, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo com a tua presença, vai enchendo com a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.